Olá, hoje o convidado desta conversa é Igor Garafolic, assumiu em junho o papel de coordenador residente das Nações Unidas no Brasil e tem uma vasta experiência diplomática e também no sistema das Nações Unidas. Ele já trabalhou a liderar missões, esteve em vários países, entre eles, portanto, Peru, Honduras, Azerbaijão, Paraguai, mas também já exerceu papéis de liderança no governo, portanto, do Chile, de onde é nacional. Vamos dizer mais uma vez bem-vindo e agora, para falar da visão estratégica que tem para os próximos anos, assume a coordenação das Nações Unidas no Brasil, num momento crucial da década de ação, portanto, pelos ODS. Como é que planeia alinhar as prioridades globais, as metas e planos do governo do Brasil para este período? Cheguei há 2 meses e encontrei uma equipe muito forte, muito experiente e o principal, o que a gente faz nos escritórios de coordenação é sempre tentar alinhar o trabalho que a gente faz nas Nações Unidas com o plano de desenvolvimento do país. Eu achei aqui uma alinhação perfeita entre o marco de cooperação das Nações Unidas, assinado no 2023 e que vai até o 2027, que alinha o nosso trabalho, o trabalho das nossas 25 agências no país, com a prioridade que o país se deu para o seu próprio desenvolvimento. E como sempre, você já falou, eu tenho trabalhado em outros países, para nós a principal prioridade é estar alinhado com o que o país deseja ter como plano de desenvolvimento. Está muito ligado à economia e também ao comércio internacional. Como é que esta sua experiência na ONU pode apoiar o Brasil a reforçar a sua economia e a reduzir desigualdades, para não deixar ninguém para trás, como prevê os ODS? Sim, eu acho que há muito tempo já que a gente tem claridade que desenvolvimento não é só crescimento, que essas coisas que você diz de reduzir desigualdade, a trabalhar pelo meio ambiente, são todas é um desenvolvimento global, é uma estratégia global que a gente tem que ter, e por isso que a nossa Agenda 2030 tem tanta vigência. Eu sou ciente que estamos atrasados em algumas metas, mas ainda não se inventou nenhuma estratégia melhor para o desenvolver um país que a Agenda 2030. E por isso que no pouco tempo que eu tenho no país, dá prazer chegar aos escritórios públicos e ver como os ministérios têm apropriado a Agenda 2030. Falar da Agenda 2030 no Brasil é estar em casa. Eles têm adotado a Agenda 2030 como a sua própria agenda de desenvolvimento. Há agora o termo a tomar decisões baseadas em evidências e como é que a ONU no Brasil vem implementando, portanto, esta medida que é para garantir que o progresso dos ODS seja sólido, transparente, seja acessível para a sociedade e para os gestores políticos. Nós temos 25 agências no país. É uma equipe grande, são mais de 3 mil colegas. E entre as fortalezas que tem a nossa equipe é providenciar de dados. A gente tem dados para a toma de decisão. Já é uma coisa real no desenvolvimento que, se você não tem um diagnóstico certo, é muito difícil prover soluções. E o nosso trabalho com a OIT, por exemplo, o nosso escritório do trabalho, provê os dados que se precisam, UNFPA, Unicef, e por isso que uma das áreas de cooperação tem que ver com isso, com prover monitoramento de políticas públicas. Mas, mais uma vez, eu quero dizer que
país é um país que tem uma institucionalidade muito própria, que é muito forte. Então, sempre a gente tem que saber no país que está trabalhando. Aqui, os nossos esforços são de complementar um país que tem uma estrutura muito forte. Vamos falar agora de eventos climáticos extremos e emergências. Está a acontecer uma bem perto do Brasil, portanto, agora na Colômbia. E falando da ação climática e respostas a desastres, como é que o Brasil tem enfrentado, portanto, estes eventos climáticos extremos com o apoio das Nações Unidas? Como é que se vai articular esta resposta ao mesmo tempo que se apoiam ações de prevenção, adaptação e resiliência, portanto, nas regiões mais vulneráveis e nas pessoas também em fragilidade? Oi, Eleutério. O que você disse é uma coisa muito sensível, porque não é só na Colômbia. Lembra-te que foi só há um mês que tivemos o terremoto em Venezuela, que foi uma coisa muito terrível, e em que os meus colegas, coordenadores residentes em Venezuela e na Colômbia, começaram a trabalhar na coordenação da cooperação internacional desde o primeiro minuto, né? E no nosso caso tivemos umas enchentes há 2 anos atrás, no 2024, e mais uma vez, o país tem a sua própria institucionalidade para enfrentar as emergências, mas chega um momento em que a cooperação internacional pode dar outras coisas. Em primeiro lugar, a gente trabalha em prevenção, e trabalhamos nisso aqui, mas também trabalhamos em dar ajuda humanitária no momento. Mas se eu tivesse que dar-te um exemplo, isso vem na fase seguinte, quando a gente tem que preparar-se para recuperação e reconstrução. E também nessa área, os nossos colegas da ONU conseguiram trabalhar nisso. Eu acho que há um estudo muito importante feito pela CEPAL, em que trabalharam num estudo de danos e perdas para construir melhor, reconstruir melhor depois desse que foi um impacto, algumas enchentes muito grandes no país. Foi no Rio Grande do Sul, Mas nós temos do Brasil. um profissional com uma experiência na liderança de gestão de, portanto, questões públicas em grandes centros e na coordenação também do PNUD. Pelo que viu até agora, qual é o diferencial que o Brasil tem ao atuar lado a lado com governos locais, não é, e federais durante momentos de crise aguda do âmbito climático? Não, a primeira coisa é que a gente tem que ter claridade que o país tem uma estrutura estadual com governos estaduais muito importantes, independentes, e uma surpresa positiva que eu tive cá é que muitas das nossas agências têm um trabalho direto com os governos estaduais. Então, quando vem uma emergência deste nível, não é que a gente se conhece nesse dia, já tem um trabalho prévio que permite trabalhar com mais confiança. Então, os meus colegas da OPAS, por exemplo, eu tenho uma informação muito recente, quando foi o terremoto na Venezuela, eles precisavam de material que o Brasil, o país, queria enviar lá num avião, um voo de emergência, e foi a OPAS a que fiz as aquisições com uma velocidade que é superior do que pode fazer nessa primeira etapa um governo. Um governo tem inflexibilidades. Eu trabalhei muito no meu governo no Chile, então eu sei que a gente pode ter a melhor das intenções, mas há uma burocracia nos governos que é difícil. E nesses momentos é quando agências da ONU podem entrar. Nessas primeiras horas é que a gente ajuda, e eu tive essa mesma experiência no Peru, quando eu trabalhei lá, também tivemos enchentes, e os governos ficam agradecidos porque quando há que ter implementos de primeiros auxílios num voo que vai sair em 3 horas, somos nós os que já temos contratos de aquisição previamente assinados e podemos trabalhar com uma velocidade
maior do que o governo. Mas, insisto, no Brasil, o governo tem uma infraestrutura para enfrentar emergências independente, muito sólida, e o trabalho nosso é de complemento. Vamos olhar agora para a reta final desta década, não é? Até 2030. Qual é a principal mensagem que o Igor, portanto, gostaria de deixar para a sociedade, para o governo, para o setor privado, não é? Sobre a urgência de se engajar mais pelos objetivos de desenvolvimento sustentável? A mensagem é que ainda não se inventou nenhuma estratégia de desenvolvimento mais sólida que a Agenda 2030. A gente tem que ser ciente que a gente não sabia que íamos a ter Covid, que íamos a ter guerras, do nível das guerras que existem agora no mundo, mas ainda como estratégia, a Agenda 2030 tem validez. E, por ende, uma mensagem muito importante é sempre que não dá para desenvolver um país só com o governo, tem que participar a academia, tem que participar o setor privado e, ao menos aqui no Brasil, temos muitas parcerias com a sociedade, e é isso o que consegue o objetivo final, que é desenvolvimento e não deixar ninguém para trás. E para terminar, o Brasil é conhecido pela criatividade, portanto, presente em todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos e os séniores, enfrentando a série de questões que o Brasil enfrenta, portanto, a crise florestal, as questões climáticas. Como é que acha que esta criatividade pode ser usada pela ONU para impulsionar os programas para que o país cresça? Olha, Eleutério, eu sempre digo que a ONU tem a fortaleza de ter muitos colegas e funcionários locais, né? E que os brasileiros, no Brasil, trabalham mais de 3.500 colegas. É um escritório grande, eu acho que o mais grande da América do Sul. E a, maior, a maioria deles são brasileiros que primeiro conhecem o seu país, estudaram no seu país e gostam muito do seu país. Por isso que sempre a criatividade da ONU tem que ver também com ter uma conexão com o país em que se trabalha. E até o momento eu já visitei e tive a oportunidade de falar com 23 das minhas 25 agências no país, e tenho essa mesma impressão, que os colegas conhecem bem o seu país, gostam do seu país e têm um compromisso muito, muito forte. E a criatividade dos jovens brasileiros, como é que pode ser usada pela ONU também? Olha, não só no Brasil, se a gente não usa a criatividade em todos os países, é o nosso erro. E por isso que, se você olha para o que foi a década do Pacto para o Futuro, a gente já tem um escritório, um ESG for Juventude, estamos fazendo isso. Eu acho que a ONU está dando mais espaços para os jovens, e no Brasil temos as portas abertas para a juventude e para ter toda a sua criatividade em favor do desenvolvimento do país. Em questões novas como a desinformação, como a tecnologia, os desafios que estão conectados a elas, como é que o Brasil espera atuar com a sua presença na liderança? Olha, mais uma vez, os problemas que o mundo tem são os problemas que estão no Brasil. Isto, a desinformação, os fake news, a falta de credibilidade nas instituições, né? Quando eh, eu falo com os meus amigos da minha geração, tão diferente quando a gente só tinha acesso à informação, para a informação que se tinha nos partidos políticos, por exemplo, como instituições, e agora a informação, você não precisa de ninguém para te contar o que está acontecendo, você pode ter a sua própria, ou formar a própria opinião, e
E nessas técnicas, eu acho que há que reconhecer quando uma nova geração cresce, nasce digitalmente aberta. E por isso é que é muito importante ter a contribuição deles. E no Brasil, eles têm as portas abertas, E na ONU Brasil. para terminar, o que é que vamos dizer mais sobre a visão da ONU no Brasil nos próximos anos e nesta década crucial, para fechar a nossa conversa? Olha, Eleutério, eu acho que o que tem uma impressão muito grande em mim é o trabalho que a ONU faz na Amazônia. E digo isso é porque a Amazônia não é só importante para o Brasil, é importante para o mundo. Há porcentagens altas de água fica lá e eh, o, o trabalho que existe aqui é muito inovativo. Se trabalha com uma organização, um consórcio chamado Amazônia Legal, que envolve 9 estados que têm relação com a Amazônia, e é uma parceria em que o governo está presente, em que, obviamente, os governos estaduais estão presentes, e a comunidade internacional. Neste caso, eu sempre quero agradecer o Canadá, tem sido um dos doadores, mas eu me lembro que quando eu estudava para a nossa reunião, eu vi um vídeo que você fez com a minha antecessora, com a Sílvia, em que fizeram um programa especial para o Fundo Brasil-ONU e revisaram todos os projetos que tinha lá. Então, em 2 palavras, Amazônia é uma e o trabalho da ONU na Amazônia é uma das nossas prioridades.